boas-vindas ao Pode Ativar, podcast da Lotus Desenvolvimento. E esse tá especial em parceria com a Brand Visions, que é um estúdio de educação corporativa. Vale a pena vocês seguirem ali depois que o nosso editor vai colocar aqui o Instagram. E nós vamos receber hoje duas pessoas muito especiais que, na verdade, são grandes inspirações para mim. A primeira é o mestre Elder Carney. Ele é uma pessoa que é de um amor incrível, amor aprendizado, e é uma inspiração por toda a história profissional e por inspirar tantas outras pessoas assim como fez comigo. E foi uma das pessoas que, graças a ele, eu tô aqui. Senão eu tinha desistido e, de repente, não tinha valorizado tantas forças que eu tenho e que isso fez fazer uma grande virada de chave na minha vida, na minha carreira. Muito obrigada por você estar aqui, mestre. Eu que agradeço, Bi. Você jamais recusaria, né? Um pedido seu. Porque tenho muito carinho por você, admiro muito seu trabalho. Então é um prazer, uma honra estar aqui. Gratidão. E a outra pessoa é a Andreia, uma profissional de RH muito querida, que fez uma grande transformação na carreira também, né? Porque aí a gente vai trazer mais pra frente isso, mas eu vi toda a sua evolução. A Andréia foi uma das primeiras clientes depois da PP, da psicologia... A PP que a gente já tá íntimo aqui, né? A psicologia positiva. E fez uma grande transformação na sua vida, mostrando também todo um amor aprendizado, e agora está numa fase mais de transcendência, e fez uma grande transformação na empresa. Eu vejo que, na verdade, você fez na sua vida primeiro, ali com a sua família, e com isso acabou dando mais força para estar na empresa e fazer toda essa transformação que você ainda está fazendo. Então, gratidão por você estar aqui também, Andréia. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui com você, eu jamais recusaria. E é ao lado do Elder, né? Que é o mestre da psicologia positiva. E até compartilhei com a Bia, Elder, eu vou começar os estudos na área, né? E o que mais me empolgou é justamente seguir a sua história dentro do tema, e é algo que eu quero aprender e que eu vejo que tem muito valor na vida das pessoas, e principalmente na minha, que foi fruto, né, de uma mudança bem positiva em relação à psicologia positiva. Ah, que legal, hein? Feliz de Obrigada, saber disso. Estou muito feliz hoje aqui com vocês. Muito bom. A gente vai falar sobre a psicologia positiva, acho que está muito intrínseco nesse episódio de hoje, porque o Elder acabou me inspirando, eu acabei aplicando e passando para você, e você passou por tanto. Só que a gente falou mais informalmente aqui, quero que vocês apresentem o currículo de vocês também, porque aí vocês vão ver que aqui, como que o negócio tá elevado. Vamos lá, mestre, então fala um pouquinho de você. Bom, mais formalmente, sou psicólogo, mestre em psicologia, né, pela USP, especialista em psicologia positiva pela Universidade da Pensilvânia, que é onde surgiu, onde nasceu a psicologia positiva, onde tem o centro, né, de psicologia positiva. Fui eleito presidente da Associação de Psicologia Positiva da América Latina, a APAL, em 2017. Continuo presidente ainda já na minha quarta gestão. Muito chique. Tá quase vitalício. Então, sou um dos pioneiros em psicologia positiva aqui no Brasil, né? E fundei o Instituto Flow, que hoje chama-se Instituto Leader Flow. Muito bom. Gratidão. E você, Andréia? Como foi sua carreira? Bom, eu sou formada em administração de empresas, né? Tive uma carreira voltada para a área financeira até 2014. Dinheiro, tá pensando? Sim, a pessoa de exatas, né? E fiz uma transição em 2014 para a área de recursos humanos, né? Tive essa oportunidade de implementar o departamento na empresa que eu estou até hoje, já vou completar 13 anos, né? Na Idemitsu, uma multinacional japonesa. E me sinto muito grata pela oportunidade, porque eu tenho me descoberto, né, como acima de tudo como pessoa, né, a transformação que aconteceu na minha vida em relação a várias mudanças de chave que eu tive que fazer, e também no profissional, né, é um outro mundo, e eu tenho aprendido a cada dia com esses desafios. Ai, que legal, gente. Então hoje vai ser de desafios e vai ser muito interessante a gente compartilhar a história de como
que foi, né? Porque quando a gente fala do nosso currículo, parece que foi assim, aquela trilha perfeita, maravilhosa, e muitas vezes tiveram desafios. Então, eu quero que vocês falem como que começou essa parte da carreira de vocês, o que parecia que ia ser uma coisa, de repente se transformou em outra. E aí eu vou deixar com vocês. Quem quer começar? Eu dou a vez para o Kelvin. Vai lá, Quer começar? Não, pode ficar à vontade. Bom, vou falar do momento, acho que mais importante nesse início de carreira, né, que foi a minha descoberta mesmo, a descoberta do meu propósito de vida, que eu chamo de momento definidor. Na verdade, não sou eu que chamo, né? A psicologia positiva tem esse conceito chamado defining moment, que é o momento definidor. É o momento que você define o seu propósito de vida, e geralmente esse momento ele é tão importante que ele divide a sua vida em antes e depois deste momento. É um momento divisor de águas. Então, esse momento definidor, divisor de águas da minha vida, foi o momento que eu conheci a psicologia positiva. Eu já era psicólogo, porque quando eu fiz a faculdade de psicologia, não existia ainda a psicologia positiva. A psicologia positiva tem pouco mais de 20 anos. É um campo recente dentro da psicologia. Então, eu já era psicólogo, já atuava com a psicologia na forma tradicional, que era a psicologia clínica focada em doença, né? Tratando transtornos de depressão, de ansiedade, de personalidade, de humor. E estava feliz seguindo essa missão como psicólogo, né? Ajudando pessoas a aliviar suas dores, seus sofrimentos mentais e emocionais. E aí, quando eu conheci a psicologia positiva, foi através do primeiro livro, né, que foi lançado e escrito pelo fundador do movimento, que é o professor Dr. Martin Seligman, que é pesquisador e professor lá da Universidade da Pensilvânia. O livro chama-se Felicidade Autêntica, até, né, para quem tiver interesse. É o primeiro livro, ele já é antigo, né, mas é a base, é o início, né, para quem quer começar. E nesse livro ele apresenta a psicologia positiva. E aí eu conheci e entendi que a psicologia agora estava se expandindo e podia ir além só de tratar a doença. Agora, com a psicologia positiva, a gente podia ir para a promoção do bem-estar, promoção da felicidade, né? E depois chegar no conceito, depois que foi criado, chamado florescimento humano, que é ajudar a humanidade a florescer, ajudar as pessoas a florescer, né? No sentido de se desenvolverem plenamente, desenvolverem suas forças pessoais, suas forças de caráter, suas virtudes, e alcançarem níveis, né, de bem-estar e desenvolvimento em várias áreas na vida. Então, esse foi um momento importante quando eu descobri isso, né? E aí eu falei, eu quero seguir a psicologia positiva, eu quero me aprofundar. Só que não tinha nada na época ainda, no Brasil não tinha nada. Que foi isso? Curso, treinamento 2006, né? Não tinha praticamente nada ainda na época de curso, treinamento, só nos Estados Unidos, só ali na Pensilvânia. Então, eu acabei fazendo mestrado na USP. Eu já estava em processo para entrar no mestrado. A única coisa que eu fiz, então, foi escrever, direcionar minha pesquisa, minha tese, né, para a psicologia positiva. Então, acabou sendo uma dissertação pioneira no Brasil. Muito chique, gente. A gente traz aqui convidados especiais aqui, ó, pioneiro. Que depois acabou gerando um livro, né? Essa pesquisa de 4 anos na USP gerou meu livro, que é o livro, chama-se Flow e Psicologia Positiva, Estado de Fluxo, Motivação e Alto Desempenho. Aliás, nem trouxe o livro, tô ruim de propaganda, né? Nem trouxe o livro para mostrar aí. Mas né? depois a gente coloca aqui o livro e como que faz para comprar aquela. Mas esse foi o momento mais importante, porque daí mudou o meu trabalho, né? Então, eu atendia no consultório, atendia na clínica, mas aí eu passo a não atender só pessoas que têm um diagnóstico clínico, mas aí abre as possibilidades para qualquer pessoa, né, fazer um processo, né, baseado em psicologia positiva para se desenvolver, seja no bem-estar emocional, seja no desenvolvimento mental, né, de mentalidade, mindset, flow, que é um estado de alto desempenho, seja nos relacionamentos positivos, né, seja no desenvolvimento de forças e virtudes, e também na descoberta de um propósito de vida e na realização desse propósito.
Muito bom, muito bom. Então, e é assim, que interessante que, na verdade, quando você foi, que eu lembro, a história um pouco mais profunda aqui, né? Que você foi fazer o mestrado, mas não era nessa área. E você descobriu e você fez toda essa mudança aí, que ajudou tantas pessoas, inclusive eu, né? Porque trazer esse tema para o Brasil e depois enfrentar os desafios, né? Porque se hoje em dia eu vejo que às vezes ainda tem esses desafios com a psicologia positiva entrar nas empresas, né? Que é mais a pegada aí, a minha pegada, eu vejo que como foi importante expandir e até pegando o gancho também. Eu, naquele momento que eu fiz a psicologia positiva, né? O curso com você, foi meu ponto definidor ali. Eu falei, não, é possível mudar, é possível fazer acontecer de uma forma diferente, né? Porque na empresa a gente vê muito o que falta, né? O que falta. E essa foi a minha base por anos. E eu falei, não, o que a pessoa tem de melhor? Eu acho que isso a psicologia positiva traz de tão importante, assim, né? Pra gente como pessoa e depois como profissional. Bom, e você, Andréia? Como que foi essa parte do que era finanças e depois virou RH? Como que foi essa parte da sua transformação? Era algo que eu não esperava, né? E talvez eu nem enxergasse em mim o que o meu líder enxergou, né? Que é a questão do cuidado, a empatia com as pessoas, mesmo que dentro da minha função na área financeira, eu pude transparecer esse cuidado com o outro, né? E como na empresa a gente não tinha o departamento de RH, né? E aí surgiu a ideia, vamos colocar a Andréia para tomar conta, né? Para implantar esse departamento. Você estava há quanto tempo já na empresa? Já estava há 5 anos, na empresa. E também foi num momento assim de vida também muito especial para mim, que era quando eu estava grávida da Isabela, né? Em 2013 eu descobri minha gravidez. E aí veio a oportunidade, né? E eu fiquei assim muito lisonjeada com essa visão que eles tiveram e também a paciência de esperar o meu momento, né? Porque para mim era um momento muito especial e eu queria viver com tranquilidade e eu tive essa oportunidade. Então, quando eu voltei em novembro, né, da licença maternidade, e eu já também estava com uma outra gestão, porque quem me colocou na área foi para a Alemanha, né? E aí eu também já tive um desafio de me adaptar com um novo gestor. Aí como é que vai ser? Aqueles monte de medo, inseguranças que a gente traz. E, por outro lado, como que eu ia trilhar esse caminho? Porque eu tive que aprender do zero, né? No sentido das teorias, da parte de gestão de pessoas, que até então não era envolvida nisso. Aí fui buscar estudo. E nesse meio tempo, com a criança, com a bebezinha, com a minha filha, tive todo o suporte do meu esposo. É a rede de apoio que a gente espera, né? Foi desafiador, né? Mas hoje eu colho os frutos desse trabalho e eu sou muito grata, né? As pessoas que eu fui me conectando, aonde eu fui aprendendo a me desenvolver e trabalhar a minha questão do autoconhecimento, que até então não era o meu foco naquele momento, mas quando a gente se permite, as coisas vão chegando e a gente vai vendo, olha, tem mais aí que você precisa colocar para fora, você precisa olhar antes de cuidar do outro, você tem que se conhecer, né? Então eu fui fazer todo esse trabalho, né, em paralelo com os estudos teóricos aí da área. De repente eu apareci lá, né? Aí a Bia surge. No Facebook, né? Isso. Como que foi essa parte, Andréia? O que você fez? Você ali falando, nossa, eu vou conhecer essa pessoa aqui para contratar ela. Eu acho que era um momento que eu estava muito insegura dentro da área, né? E eu estava olhando muito para as questões técnicas, né? Que isso ia ser uma consequência de todo o aprendizado que eu estava desenvolvendo. E eu fui até a Bia com o propósito de, eu quero desenvolver uma tabela salarial. Numa sessão de coach para aprender a desenvolver uma tabela, que eu tinha o desafio de implantar um processo técnico dentro da empresa. E eu não sabia por onde começar. Aí a gente, nas nossas conversas, a Bia percebeu que não era aquilo que eu precisava, mas ela, em momento algum, ela interferiu nesse processo, ela deixou fluir. Coach na veia, só fazia perguntas. E eu identifiquei, né?
que não era nada disso, né? Na verdade, eu tinha que olhar para mim, né? E foi a virada aí de chave que está me trazendo grandes mudanças na minha vida desde então, olhando mais para o ser, né? Para o ser humano, para a essência. E com isso eu pude olhar para as pessoas também da mesma forma, né? Isso é um ganho assim que eu trago para a vida. Então, desde aí a gente está conectada e vários aprendizados sempre. Sim. Eu lembro que quando você entrou em contato comigo, você falou assim, eu te acompanho há 1 ano. Eu falei, meu Deus, eu acompanho 1 ano já. E assim, foi tão legal você se descobrir, porque muitas vezes, quando a pessoa ela direciona, e talvez não vai fazer sentido para aquela pessoa, ela precisa daquela vivência, daquela experienciar. Então, quando você trouxe, eu falei assim, isso, né? E aí você falou, não, na verdade é comunicação que eu quero, né? E aí trazer você no podcast tem todo um sentido, ainda continua o processo, entendeu? Sim. Que é, né, esse da comunicação, do falar, e você até lançou, eu não sei se foi na pandemia ou depois, lá na empresa que você soltava os videozinhos, você inspirou outras pessoas. Foi uma quebra de paradigmas. Para quem tinha vergonha, né? Eu comecei a gravar vídeos de comunicação para a empresa, né? Assim, o Helder, né, que deve ter a descendência oriental, né? Já sabe, tem uma conexão aí. Já sabe que é uma questão muito apegada ao tradicionalismo, né? A cultura mais engessada. Então, eu trazer algo diferente, né, para a empresa foi muito bem recebido, né, pelas pessoas, porque eu quebrei ali um padrão, né? Era uma comunicação muito formal, dentro de e-mails e tal, mas vamos fazer algo diferente. Então eu usei aqui a minha criatividade, coloquei isso em prática e aí eu comecei a trilhar meu caminho dentro do desenvolvendo a minha comunicação. Ai, show de bola. E dentro da carreira de vocês, qual que foi o momento assim, mais desafiador? Que você fala, gente, isso aqui foi desafiador, mas eu consegui passar. Assim. Bom, para mim, o momento mais desafiador foi a pandemia. A pandemia foi porque, assim, até a pandemia, né, a minha carreira foi num crescente, assim, não teve nenhum boom, assim, mas foi sempre, cada vez foi melhorando mais. E aí, quando chegou na pandemia, acabou com tudo que eu fazia. Por quê? Porque 100% do meu trabalho era presencial. Eu não tinha nada online, né? Então, dava palestra, dava treinamento, dava aula, dava curso, atendia pessoas, mas era tudo presencial. Então, naquele momento que a gente ficou lá no lockdown ali, né, preso, dentro de casa, eu não tinha nem home office, não tinha, né, nada em casa. Viajava muito também, né, mestre? Viajava, então. Eu viajava pelo Brasil, né? Eu cheguei Teve um ano que eu voei, andei de avião 80 vezes num ano, dando palestra, aula, treinamento do Brasil inteiro de psicologia positiva. E aí, de repente, acabou tudo, né? Acabou tudo. Então, eu fiquei sem trabalho, né? Então, se eu não trabalho, eu não ganho, né? E as contas estão vindo. E as contas vêm, né? As contas param. Então, veio um momento bastante desafiador. E aí foi um momento que eu tive que mergulhar no online. Falei, bom, tem que fazer as coisas online, porque, né, é o que dá para fazer. E aí foi muito legal, assim, porque foi de uma coisa ruim, né, de uma crise, veio uma oportunidade boa, né, de eu me lançar no online. E aí fui fazendo os primeiros cursos online mais caseiramente, depois acabei profissionalizando, né, trazendo gente, especialistas aí na área e tal, né? E aí a gente acabou... Eu lembro, né? Eu acompanhando lá, vamos lá, né? Você acompanhou ali no começo, né? Coisa... Sim. E agora já ficou super profissional e tal, né? Tem uma equipe e tudo. Inclusive, top, gente. Foi uma das coisas que acabou influenciando, né? Porque assim, né? Quando você começa na psicologia positiva, ainda mais com o Helder, você quer aprofundar. Até a Andrea falou assim, não, eu só vou fazer porque o Helder tá lá, né? Porque tem toda uma forma específica de passar. Acho que até porque foi seu ponto definidor. Porque uma coisa é você simplesmente conhecer o conteúdo, entender que ele tá dando certo e você seguir. Outra coisa é você sentir, vivenciar aquilo aí, passa muito mais segurança para as pessoas até
até por ser algo diferente, disruptivo, né? Falar de felicidade, né? Que era uma coisa que era muito assim, né? E... Posso falar, né? Deixa eu sair. Pode falar. Já começou, Por né? favor. Agora já não dá mais. Que antes, né, era o Practitioner em Forças de Caráter, que eu acompanhei lá, né, sendo só monitora e tudo mais. Ali, pra mim, foi assim, aí a cereja do bolo, parece que tudo se encaixou, né? Porque tinha muitas intervenções, depois eu vou falar melhor, né, essa parte, mas muitas intervenções, e como eu gostava de trabalhar em grupo, ali era mais no individual, transformei em dinâmicas com todos os outros cursos, experiência e tudo mais, e aí fez o AP, né, o curso de liderança, ativação do potencial de equipes, e para mim, essas forças transformadas, né, nas intervenções em dinâmicas, foi o que deu muito resultado com um líder que muitas vezes ele não vai ter o tempo de falar tão tecnicamente com a equipe, né? Que aí, inclusive, teve participação especial do Helder no primeiro, a Andrea estava lá, né, também. Mas, e com isso que veio depois, né? Era presencial essa turma ainda, quando teve esse insight, foi 2019, novembro de 2019. Isso. E aí, né, que depois veio a pandemia, que estava até perto, né? Novembro. Isso, foi bem tinha até vendido já, né? Tinha. A turma, e aí acabou, teve que se transformar no online, Isso, que foi... Era o projeto que eu estava começando ali, né? Que era um treinamento em forças de caráter, né? Uma formação em forças de caráter. Então, existe quem não conhece, né? Existe um assessment que mede 24 forças pessoais, né? E divididos em 6 grandes virtudes, né? Sabedoria, coragem, humanidade, justiça, temperança e transcendência. Então, existe esse assessment que mede essas 24 forças, e existem técnicas que a gente chama de intervenções com forças de caráter. São como se fossem técnicas ou ferramentas, né? Que são validadas cientificamente, com eficácia comprovada, e que ajudam a desenvolver e aplicar melhor essas forças na sua vida para você obter resultados em 8 áreas diferentes da vida. Então, eu criei essa formação, né? E na pandemia, ela se transformou, assim, deu um upgrade, né? Com a questão online, ela se transformou na certificação CSI, né? CSI, de Character Strengths Interventions. E aí virou uma certificação online, né? Com dezenas de videoaulas gravadas. Aí tem as aulas ao vivo, tem as imersões ao vivo, tem as ferramentas digitais, são 80 ferramentas, tem os kits, né, os PPTs, os manuais. Então, ficou um negócio muito, muito rico, assim, né? Ficou muito, muito legal mesmo. E que eu jamais imaginava que fosse ficar tão legal, né? Online. Né? Porque no começo a gente tinha aquela resistência um pouco, né? De quem vem do presencial gosta da questão presencial. Eu gosto muito, sinto falta, né? Mas, por outro lado, quer dizer, desenvolver um outro formato, um outro produto. E hoje tem aluno, assim, em Portugal, no Japão, né, nos Estados Unidos, na Europa, fazendo a certificação. Isso que é muito legal, né? E porque também acabou expandindo, porque assim, tem esse negócio do gostoso, né? Eu também tinha essa resistência a atender só presencial. Mas aí você, às vezes, acaba limitando quem quer ser atendido por você. Quem quer fazer o curso com você, né? Então, isso ampliou. E quem quer conhecer mais do CSI, como que faz, Messi? Dá aquele recado especial. Então, o site desta formação especificamente, né, que é a certificação CSI, é www.certificação, sem as cedilhas, acento certificacão, csi.com. E o meu site da minha empresa pessoal é www.flowpsicologiapositiva.com. No Instagram, quem quiser me seguir vai ser bem-vindo, @ElderKamei, Elder com H, Kamei com K. Serão bem-vindos. Muito bem. E aí, a Andrea é praticamente um fruto, entendeu? De toda essa vivência que eu tive com o Helder, né? Dessa transformação que eu tive na minha vida pessoal, e se transformou no app. E a gente já tinha feito o processo individual. Sim. Fazia até bastante tempo antes, né? De 2020, só que a gente continuou conectada. E aí você acabou, né?
Você fez vários também, né? Várias coisas, né, André? É. E como que foi pra você o app, antes de a gente falar do seu momento de superação, né? Só pra pegar o gancho da psicologia positiva aí na sua vida, que teve uma influência também. Uhum. Eu acho que o app ele veio complementar todas as ferramentas que eu estava colocando em prática, né? Então, ali eu pude ter a confirmação de várias forças que estavam ali em desenvolvimento, né, naquele momento, e colocar em prática no meu dia a dia, seja na vida pessoal ou profissional. Eu consegui aproveitar bastante, é até hoje, né? Eu colho esses frutos, né? Desde sempre, desde a primeira vez que a gente se encontrou até a formação do app. Realmente fez bastante diferença no meu posicionamento como profissional também, no fortalecimento do meu potencial, que talvez eu não enxergasse, mas que estavam ali todos presentes, todas as forças presentes. E tem sido bem bacana esse reconhecimento meu e das pessoas também, que conseguem visualizar a mudança, a virada de chave que eu consegui alcançar. Sim, e aí, só passando, né? Eu vejo você sempre ali fazendo várias ações na empresa e quero entender com você também, qual foi o momento de superação? Foi igual o Messi na pandemia ou foi outro? Eu acho que o fato de eu me posicionar, né? Como eu tinha uma questão, uma barreira em relação à minha comunicação e talvez de posicionamentos, porque quando a gente está numa mesa de liderança, a gente tem que trazer os nossos argumentos, os nossos pontos, e talvez eu não me sentia preparada, ou me sentia menos que os demais, né, no sentido das minhas colocações. E quando eu comecei a entender que, não, eu tenho o que contribuir aqui, sim, eu faço diferença, né? Eu me comunico bem, eu que não estou enxergando, porque as pessoas falam, você fala muito bem, você consegue passar a mensagem, você precisa se colocar mais. E aí eu fui entendendo que eu não tinha que ter medo, né? Então, para mim, o meu momento de superação foi justamente dentro dessas mesas, né, nessas conversas com os gestores, com os gerentes de área, de me colocar minha opinião verdadeira, de como eles podem melhorar dentro das suas equipes, o que eu estava vendo como RH e que talvez eles, na experiência deles, não estavam aplicando corretamente. Então, eu diria que a minha superação foi justamente o meu posicionamento. Essa foi a minha virada, assim, a minha transformação. Ai, que linda! Eu lembro, né? Pode falar, né? Que é coisas específicas da sessão, mas eu lembro que a gente tinha combinado uma coisa. Assim, Alci, o que vai comprovar que você teve esse posicionamento? Aí você falou assim, se eu fizer tal coisa. Aí, beleza. Aí, tava a sessão, beleza, numa lá. Eu fiz isso. Eu falei, atingiu a meta. Sim. Nem tinha se dado conta, né? Que na verdade você tinha já se posicionado ali de uma forma talvez sutil, mas conseguiu, né? Sim. E é isso que na verdade acontece. Às vezes a gente quer uma transformação tão grande e na verdade vão ser pequenas ali. E aí ela vai nutrindo, vai te fortalecendo e você vai crescendo. Hoje eu tenho até que segurar um pouquinho, porque eu tenho sido bastante verdadeira e acho que está muito conectada com a minha questão da integridade, né, como a minha principal força. Eu falo, o que eu tiver que falar, eu falo, né, de forma muito educada, mas a pessoa tem que saber, eu tenho que ser honesta comigo e com o outro. Então, hoje eu já não tenho mais esse bloqueio, não. Eu até dou uma segurada para não ser tão, né? Um uso ótimo da força, né? Isso, Aí, aproveitando, era conversas de bastidores, mas a Andréia tinha uma pergunta sobre força. Eu falei, pergunta pro mestre, você já vai ter a oportunidade de perguntar para ele. Pergunta, Andréia. É verdade. Eu fiz o VIA em 2019, 2020, e eu tinha apresentado forças, né? 5 forças que naquele momento faziam bastante sentido. E desde então, aí eu repeti o teste semana passada e apareceram 5 novas forças que estão muito mais focadas dentro da transcendência. 5 novas que não estavam? Não, 4 novas. Eu mudei. Mudou. Só uma se manteve, que foi a integridade, e eu migrei para 4 forças que subiram.
né? Então, até perguntei para a Bia, né? Bia, será que tem a ver com o meu momento de vida, a forma como eu tenho me comportado? O que que influenciou nessa mudança? E aí, aproveitando, né, o mestre, para responder quais são essas influências que nos colocam, né, nessa mudança. Tá bom, legal. André tá falando então desse teste de forças, né? Se o pessoal que estiver assistindo não souber, né? Ali no meu site, flowpsicologiapositiva.com/via, VIA, você pode fazer o teste gratuitamente, né? Online. E esse é um teste científico, né? Então ele dá aquele ranking das 24 forças. Quais são as mais altas? A gente chama as forças mais altas, 5 a 7 forças mais altas, de forças do topo ou forças de assinatura, né? Ou simplesmente forças altas. E essas forças, elas mudam, podem mudar com o tempo, né? Então, assim, elas são fixas? Não. Elas são inatas? Não. Porque essas forças, a gente desenvolve essas forças, né? A gente não nasceu com essas forças. A gente vai desenvolvendo. Então, todas as experiências da nossa vida vão moldando essas forças. Todas as influências que você tem, desde a sua casa, sua família, né? Vai moldando. Vou dar um exemplo. Gratidão. Gratidão é uma das 24 forças, né? Eu tenho percebido, por exemplo, até nas crianças, que algumas crianças agradecem mais do que outras. Que algumas, quando você dá... Até na minha família eu tenho percebido isso. Então, quando você dá um presente, quando você dá alguma coisa, um chocolate... Algumas vão, agradecem, abraçam e tal, e outras pegam o chocolate, vai embora e come e não fala nada. E eu tenho notado que aquelas que agradecem, elas agradecem porque os pais ou a mãe ali ensina a agradecer. Então eu vejo que ela pega, se a criança não agradece, fala, filha, vai lá, agradece, você agradeceu, como é que fala? Dá um beijo do tio, né? E aí eu percebo, então, é aprendido. Isso é aprendido, a gente desenvolve, a gente aprende a agradecer, aprende a perdoar, aprende, né, a ter autocontrole. Autocontrole... Autocontrole meu que é 24. Pois é, o autocontrole é uma força que, né, olha, eu já apliquei esse teste em milhares de pessoas, literalmente, né? E o autocontrole é uma das campeãs para ficar embaixo, né? 24, 23, de 20 a 24, que são as últimas forças. Né? Mas eu tenho uma explicação para isso, né? Por quê? Pegando essa amostra brasileira, porque eu morei 3 anos no Japão e é muito diferente lá, porque o japonês ele é muito controlado, ele é muito disciplinado, né? Mas por quê? Porque ele é educado dessa maneira, ele é educado dessa maneira lá. E aqui, o brasileiro, ele é educado de uma forma muito liberal, né? Então tem uma criação muito permissiva e tal, né? Então a criança quer um negócio, vai lá no shopping, pede pra mãe, se a mãe não fala não, ela grita, esperneia, chora e ganha, né? E no Japão não, se o pai falou Imagina, não é não, não é não. não vai. Mas minha mãe era assim, viu? Só Não vai- não tinha essa direito. Ó, eu me lembro que quando eu era criança, né, eu via uma propaganda na televisão de um brinquedo, aí falava, mãe, compra, meu pai falava assim, bom, no seu aniversário você ganha. Porque eu só tinha 3 datas que eu ganhava presente quando eu era criança. Dia do meu aniversário, Dia das Crianças e Natal. Só que o meu aniversário é 31 de agosto. Dia das Crianças é 12 de outubro Aí, e o Natal é em dezembro. Bem pertinho. E no primeiro semestre não tinha nada. Então, se eu quisesse um brinquedo em fevereiro, eu tinha que esperar até 31 de agosto para ganhar. E eu tinha que esperar. Eu esperava. E eu vejo que hoje não existe isso, né? As crianças pedem e os pais já compram, né? Então, a criança não aprende a adiar a gratificação, né? Fica imediatista. E aí não desenvolve o autocontrole. Então, as forças, elas são desenvolvidas, né? Ao longo da nossa vida, né? Então, todo mundo pode desenvolver, mesmo uma força, mesmo que seu autocontrole esteja lá embaixo hoje, se você quiser se esforçar para desenvolver, você pode. Até mesmo porque já foi uma das 5 primeiras, né, mestre? Foi quando eu conheci, né, o teste, fiz com você lá e eu percebi na hora da validação, falei, olha, isso aqui talvez seja uma questão do momento, não seja a minha essência, e fez todo o sentido naquele momento. Que eu tava eu tava usando o autocontrole pra não ser quem eu era. Tava sendo o problema, porque é uma força. Mas eu tava usando pra um momento assim,
não, você não pode chegar alegre na empresa. Eu tava assim, né? Porque imagina, eu também era um pouco sem noção, eu admito, né? Porque eu cheguei numa empresa que era de administração familiar, apesar de ter 8 mil funcionários. Pensa a pessoa chegar, bom dia, né? Igual vocês acham que é mentira lá do Instagram. Não é, aquilo era real. Então, chegava lá, bom dia, muito alegre e tal. Então, eu recebi um feedback. E dentro desse feedback, eu interpretei, que fique claro, né? Porque às vezes é isso, né? A pessoa não falou exatamente isso, mas foi que eu interpretei que eu teria que mudar, então vamos ficar mais séria. Né? E nesse negócio de ficar mais séria, que né, mudou bastante também meu dia, né? Tinha humor nas forças lá de assinatura. Esse dia eu tava retomando. Tinha humor, tinha criatividade, autocontrole, gratidão, tinha também. E a integridade. A integridade sempre... A integridade só não sai, viu? É sair, tá aí. E aí, que eu fiquei, né, naquele momento, eu falei, nossa, eu ainda fiquei na dúvida se era autocontrole ou não, numa das forças, porque eu vejo que eu tenho essa capacidade, mas tava eu usando tão no trabalho que eu tava descontando tudo na comida, na verdade. Porque aí o descontrole na comida era enorme, eu acabei engordando, já sou gordinha, lógico, né? Eu gosto desse corpo e tá tudo bem, mas eu tava muito avançada no peso, não tava me sentindo bem. E a questão que ficou bem mais claro pra mim, mestre, sabe o que foi? Voltando até um pouco no curso, aquela parte, né, de você é feliz, você está feliz. Porque eu senti que sim, que eu era feliz, mas não que eu estava feliz naquele momento. Por quê? Talvez eu estava puxando muito, né? Talvez não era, esse autocontrole não estava me fazendo bem, porque eu estava usando ele de uma maneira errada, numa área errada, muito sobrecarregado e as outras forças, coitado, né? Criatividade, podada. Gratidão, tava até com medo de expressar. E o humor, então, também, né? Então, era muita privação. Isso. E aí, eu não tava sendo eu. Quando eu decidi... Voltei no curso, eu falei assim, não, agora... agora você, né? Eu vou implantar assim. Aí, teve a doideira de eu colocar o nome do projeto de gratidão. Coloquei o nome de Gratidão 2016. O nome... que era o quê? Isso mesmo, né? As intervenções. Aí já tinha algumas intervenções naquela época, né? Mas gratidão, apliquei com a equipe, entendi as forças das pessoas lá. E, na verdade, foi uma reviravolta na minha vida e na empresa, né? Eu emagreci 15 quilos em 3 meses. A empresa começou a reduzir o turnover, né? Por conta das práticas. E depois acabou avançando a empresa. E tudo isso a partir do quê? Dessa consciência das forças e também do autoconhecimento. Então, quer dizer, tinha lá o autocontrole, ele tava. Só que talvez no meu dia a dia, e para quem eu era naquela época e agora sou, que a gente tá numa transformação, ele não se encaixava, porque ele podava outras forças que para mim é muito mais natural, né? Que é a criatividade, por exemplo. O Word não tá lá nas 5, mas tá ali, né? Tá ali nas forças médias, altas. Então, eu acho que esse conhecer também, né, mestre, do seu momento e quais são suas forças mesmo fazem essa diferença, né? Então, talvez é porque hoje você tá uma nova pessoa, né? Sim. Então, complementando aqui, né, a pergunta dela e também seu comentário, né, que você falou assim, eu não estava sendo eu. Essa é bem a ideia das forças, porque aquelas forças que nos representam, aquelas forças mais altas e que não saem do lugar, né, você faz o teste todo ano e sempre tá lá entre as mais altas, são as nossas forças de assinatura. O que chama assinatura? Porque elas nos representam, assim, é a sua essência. Aquelas forças não mudam. Por exemplo, eu tenho amor ao aprendizado. Eu adoro ler, eu adoro estudar, eu adoro aprender desde criança, amo, né? Essa nunca vai sair da minha assinatura. Sempre, né? Nunca, porque se um dia sair, eu virei outra pessoa. Então eu bati a cabeça, virei outra pessoa. Nunca vai sair. Então, essas forças são as forças de assinatura. E se a gente não estiver usando, às vezes por causa do trabalho, né? Por exemplo, a Bianca tem a criatividade, ela é muito criativa, né? Se de repente ela tá num trabalho que ela não pode exercer, porque a criatividade ali é podada, né? É podada, ela tem que seguir sempre lá um padrão, sempre o mesmo e tal, ela não vai estar feliz. Porque ela falou ser feliz, né? Então, estar feliz. Ela não vai estar feliz ali.
né? Porque quem tem a criatividade é feliz usando a criatividade. Que nem passarinho. Passarinho nasceu para voar. Então, se ele tá feliz, se ele puder voar dentro da gaiola, ele não vai, né? E se a Bianca não usar a criatividade, ela é como se ela estivesse dentro de uma gaiola. Ou se eu não puder aprender e usar o meu amor aprendizado ou ensinar, eu também vou me sentir preso, né? Agora, existem as forças que a gente chama de fásicas, tá? O que são as forças fásicas? Elas são usadas numa fase. São forças circunstanciais, né? Então, às vezes, uma situação da sua vida faz com que você acione algumas forças, né? Que geralmente elas não estão lá embaixo, mas elas estão ali no meio e aí elas dão uma subida, né? Por quê? Porque essa situação da sua vida está pedindo isso. Quando essa situação passar, pode acontecer duas coisas. Ou essas forças vão voltar para o lugar onde elas estavam antes, né? Ou pode ser que causou uma mudança duradoura em você, uma transformação, e aí elas vão ficar lá. Então, eu testemunhei essas forças fásicas na pandemia, que foi o período mais desafiador profissionalmente, e aí subiram duas forças que eram baixas para mim, né? Que era a força da criatividade, é uma força que eu tenho mais baixa, por isso que eu gostava de trabalhar com a Bianca, porque a Bianca tem a criatividade alta, né? E ela subiu na pandemia. E a outra é a liderança, né? Liderança, né? Nunca gostei de liderar, de mandar, né, e tal. Mas a pandemia, como eu comecei a empreender, então ela subiu. Né? Mas subiu por conta daquele momento. Né? Passando aquele momento já volta ao normal de novo. Né? Agora, em algumas pessoas a força muda e fica lá. Porque daí causou uma transformação duradoura na pessoa. Entendi. E geralmente, em quanto tempo a gente pode repetir o VIA? Tem alguma periodicidade? Não tem uma periodicidade assim padrão, né? Eu costumo dizer assim, tem gente que faz todo ano, eu acho que é legal, ano a ano eu acho que é bacana, porque o teste é meio longo, né? Sim. Então, são 120 perguntas. Né? Tem gente que faz todo ano, é legal. E você também pode fazer toda vez que você sentir que a sua vida mudou. Ou que você mudou. Né? Eu tô num outro momento. Então faz pra ver. Por exemplo, na pandemia, acho que é impossível alguém ter permanecido igual durante a pandemia. Sim. Porque a pandemia mexeu muito com todo mundo. Né? Com a vida de todo mundo. Né? Agora, depois da pandemia, pode ser que voltou, ou pode ser que realmente... Né? Então, agora, um aluno meu, ele tá fazendo todo mês. Nossa. Todo mês. Mas é o quê? É uma pesquisa. Não, ele resolveu fazer todo mês. E assim, ninguém precisa fazer todo mês. Não tô recomendando fazer todo mês. Não é necessário, porque as forças não mudam assim tão rapidamente. Mas ele tá fazendo um experimento pessoal, um monitoramento pessoal e compartilhou comigo as tabelas, né? Interessante. Tem pessoa que gosta, né, do acompanhamento, dos detalhes. E aí tem algumas forças realmente que estão mudando. Interessante. Sim, que legal, muito bom. E vamos para o momento de ver se tem perguntas aqui. Bia responde e os convidados complementam. Que você mandou lá no Instagram, no meu Instagram, Bianca Souza, com S_Lotus. Vamos ver se tem perguntas. Do dia da gravação que eu coloquei, hein? Vamos lá. Então, tem uma pergunta que ela aparece sempre. E eu já fiz ela em alguns. Pode ativar. Mas eu acho que é legal trazer aqui com vocês também, que também tiveram transição. Que é, o que você acredita que faz dar certo uma transição de carreira? Eu já respondi várias vezes essa, né, gente? Então vamos deixar para os convidados. Essa já vamos para os convidados. O que vocês acham que ajuda a dar certo uma transição de carreira? Bom, vamos lá. Vamos mudar agora. Vamos começar com a Andréia. Bom, eu acho que primeiro conhecer a área que você quer ingressar. Acho que é o primeiro passo, né? Não existe uma receita pronta, mas acho que foi o caminho que eu fiz, que é conhecer a área, fazer conexões com pessoas dessa área
e buscar os estudos, né, nessa nova profissão que você quer ingressar. Para mim, basicamente, seriam esses passinhos aí. 3 passos. Eu vou responder assim pela ótica da psicologia positiva e mais especificamente das forças de caráter, né? A gente tem que conhecer o nosso perfil de forças, porque a carreira que a gente vai querer adotar, né, seguir, viver pro resto da sua vida, precisa estar alinhado com o nosso perfil de forças, com as nossas forças mais altas, porque senão a gente não vai ser feliz, né? Então, se você tiver ali utilizando no seu trabalho, né, as suas forças mais altas, pegar lá as suas 7 forças mais altas, vai acontecer 2 coisas positivas. Primeiro, você vai estar feliz no trabalho, né? E segundo, você vai ter alto desempenho, né? Porque quando que a gente tem o nosso melhor desempenho? Quando a gente está usando as nossas forças, o que a gente tem de melhor, né? Aí você entra em flow e aí você entra no estado de excelência. Então você vai ter mais sucesso e mais felicidade ao usar as suas forças. Então é importante conhecer as forças, né, e encontrar um trabalho que esteja alinhado com esse perfil de forças. E o processo de transição em si, também as forças ajudam, né? Então, por exemplo, eu tenho um perfil de forças, eu fiz a minha transição também, né? Eu trabalhei 6 anos na Natura, na divisão de bem-estar da Natura. Aliás, eu fui das pessoas que ajudou a criar o setor de bem-estar da Natura, né? E trabalhei 6 anos e fiz a minha transição também, né? Montei a minha empresa, né? O Instituto Flow, né? Hoje o Instituto Leader Flow. Qual que é o meu perfil de forças? A minha força mais alta na época era a prudência e a força mais baixa era a bravura, que é uma força da coragem. Então, esse perfil, alta prudência e pouca coragem, gera um perfil de pessoa que gosta de segurança e não gosta de risco, né? Então, você gosta de segurança, né? Não gosta de correr muito risco. O que acontece na transição de carreira dessa pessoa? É uma transição planejada, gradual, né? Agora, eu já tive um aluno que você conheceu, que ele falou assim: mestre, eu sou você ao contrário. Eu falei assim, como assim? Minha força número 1 é a bravura e a última é a prudência. Então, como é uma pessoa com muita coragem, né? E nenhuma prudência. É aquele que faz o treinamento e termina no domingo, na segunda-feira tá pedindo demissão da empresa porque fala, não faz mais sentido pra mim. E aí você fala, mas você vai trabalhar com o quê? Ah, não sei, mas eu não quero mais isso, entendeu? E é assim, eu jamais faria isso pelo meu perfil. Então Você, André, faria? Nunca, jamais. Não. Sua prudência também é alta, né? Eu tenho prudência. Faz parte. Faz parte. Muito bom, muito bom. E eu vejo que assim, né, tem algumas forças que é mais... É claro você ver as profissões, algumas nem tanto assim. Quando você coloca no frio, né? Quando você vai analisar mais mesmo, né? Por exemplo, a espiritualidade, né? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu uso a espiritualidade no meu trabalho. Quando você vai perguntar isso, a pessoa... Não, mas eu uso mesmo, né? Mas não, às vezes não fica tão claro, né? Que logo de cara que a pessoa usa, dependendo da profissão que ela tem, que ela tá pleiteando. Muito bom. E a gente concluindo o nosso encontro, né? Passou rapidinho, né, gente? Oh. Eu vou ter que fazer. Brincadeira. Qual a mensagem? Não, mas eu sempre quero fazer com os convidados várias vezes. Coloca aí nos comentários, né? Se você quer mais Helder, quer mais André aqui no nosso Pode Ativar. Qual a mensagem de inspiração que vocês gostariam de dar aqui para o pessoal que está assistindo? Que pode estar em vários momentos da carreira, né? Pode ser a transição de carreira, que a gente falou bastante. Inclusive, a gente tá com quase todos os episódios. Na liderança também é uma... Porque, na verdade, é uma transição também, né? Muitas vezes a pessoa, ela tá como especialista e ela vai fazer uma transição para liderar e isso também acaba impactando ela, enfim. Esse é o público que normalmente assiste o Pode Ativar. Qual é a mensagem de inspiração que vocês podem dar? Qual dica também que vocês podem dar? Momentos finais aqui.
Bom, acho que você tocou num ponto que eu tenho vivenciado muito na questão do trabalho, que é essa transição do especialista para a liderança, né? Porque a pessoa nunca teve ali um cargo de gestão e, de repente, ela está ali envolvida em motivar pessoas, inspirar, e muitas vezes ela nem não está tão latente esses talentos que são necessários, né? Então, é importante também, do lado da empresa, proporcionar um ambiente de desenvolvimento nesse sentido, né? Além também da pessoa fazer esse processo de busca, né? Porque se ela vai liderar uma equipe, ela não pode agir da mesma forma que ela age sendo um especialista ali focado somente no trabalho. Então, eu acho que a minha sugestão é justamente isso. A empresa fazer essa análise e estimular esse colaborador que está nesse processo de crescimento para um cargo de gestão, de proporcionar treinamentos focados na liderança, expor ela mais em situações que ela possa ali colocar o feedback e ali o gestor ou o mentor dessa pessoa está dando o suporte, dizendo onde que ela está acertando, onde que ela está errando. E do lado também do profissional ir buscar ajudas fora, né? Seja num coach, numa mentoria externa, alguma liderança que o inspire. A gente tem N formas de se desenvolver, né? Então, o importante é dar esse passo. Então, acho que nesse momento eu trago essa reflexão, tanto para o lado do colaborador quanto da empresa, nesse sentido. Muito obrigada. E você, mestre? Bom, mensagem que eu vou dar para o público aqui. Tudo que você quer alcançar na sua vida, seja sucesso, realização, prosperidade, felicidade, amor, você vai alcançar utilizando as suas forças pessoais e as suas virtudes. E você tem dentro de você 24 forças interiores e 6 grandes virtudes. Existe uma fonte interior de sabedoria dentro de você, existe uma fonte interior de humanidade, você tem uma fonte interior de coragem, você tem uma fonte de justiça, você tem uma fonte de temperança, de equilíbrio e uma fonte de transcendência que nos conecta a algo maior. Se você aprender a utilizar, acessar essa fonte de forças e virtudes e utilizar, você vai alcançar aquilo que você quer alcançar na sua vida, né? Essa é a minha mensagem. Muito obrigada, porque é muito legal, né, o que o Helder trouxe, que você trouxe, né? Porque, na verdade, assim, essa parte do autoconhecimento, de você reconhecer suas forças, ela vai ser o principal. Eu sempre falo isso para as pessoas, porque, independente de qual carreira depois você vai seguir, essa parte, ela vai ser a que você vai levar para sempre. Né? E não quer dizer que eu falei lá do autocontrole, que é o último meu, não quer dizer que eu não tenha. Né? Como o Helder trouxe, né? Achei muito legal isso. Né? Nós temos as 24 forças. A gente só usa com mais frequência aquelas primeiras e que vai fazer a gente mais se realizar. Mas a gente vai poder acessar todas, né? Quem aí quer conhecer, mas tecnicamente vai lá, faz o CSI, né? Ou se você tá com foco mais na liderança, quer conhecer mais a parte das dinâmicas, vai lá, faz o app, em setembro vai ter. Vai ter toda uma nova roupagem também. E se inspire também em profissionais como a Andréia. Eu falo assim, que os meus clientes, eles se tornam minha principal inspiração. É minha principal inspiração, porque quando você vê uma pessoa que se permitiu a fazer diferente, porque fazer igual é muito mais fácil, né? Quando você se permite fazer diferente, você estimula outras pessoas e atinge outras pessoas que você nem sabe. Então, Andréia, quero que você saiba aqui que você é uma grande inspiração para mim, por isso que eu convidei você aqui para estar junto com o Helder, que também é uma pessoa que me inspira e acaba inspirando muitas outras pessoas. E a gente vai fazer o nosso Pode Ativar, que é 1, 2, 3, a gente vai fazer o Pode Ativar aqui no estúdio, é muito chique, viu, gente? Tem toda uma preparação. Então, vamos lá. 1, 2, 3 e Pode ativar! ativar!